Oi, eu sou o Henry e hoje a Sony anunciou o PlayStation 5 Pro. E eu tenho uma opinião bem forte sobre consoles Pro. Pra mim, eles são um grande problema e desrespeito pros usuários de console. Sei que muitos vão discordar de mim nesse vídeo e tá tudo bem. Só peço pra assistir até o fim pra entender todos os pontos sobre o PlayStation 5 Pro e também qualquer outro modelo Pro que exista ou possa existir. Vamos falar um pouco sobre tudo isso, mas olha, se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. E não esquece de me seguir nas outras redes e conferir os vídeos diários que eu faço pras páginas da TM Games. E se você tá cansado de pagar caro nos seus jogos e quer a forma mais barata e acessível do momento, você precisa conhecer a Patriota Games. Lá você encontra diversos jogos por valores incríveis e super acessíveis, como lançamentos e assinaturas com descontos de até 60%. Inclusive, a Patriota Games aceita parcela em 3 vezes sem juros e desconto de 3% em pagamento via Pix. Então corre e compre já seu jogo ou assinatura por um valor justo e acessível na Patriota Games. Enfim, vamos começar falando sobre o maravilhoso PlayStation 5 Pro. A gente já sabia da existência do PlayStation 5 Pro por diversos vazamentos, rumores e tudo mostrava que iríamos ter o PlayStation 5 Pro, assim como também no passado tivemos o PlayStation 4 Pro. O intuito desse modelo de meia geração é dar um upgrade no modelo que a gente já tem para que a geração dure mais tempo, atendendo às exigências do mercado, né? Por exemplo, o PlayStation 4 Pro, ele rodava em 4K. Bom, teoricamente rodava em 4K. A gente tinha o PlayStation 4 normal que rodava 1080, fora outros quesitos também de melhorias e tudo mais que eles trazem nesses consoles de tecnologia para poder auxiliar nesse processo aí, trazendo também a opção de você poder jogar 1080 como você jogava antes, mas em 60, ou jogar em 4K de uma forma muito melhor do que você jogava antes, mas com o mesmo desempenho que você jogava antes, de 30 FPS. É claro que isso não inclui apenas resolução. Quando você tem um modelo Pro, você não melhora só, aumenta a resolução e acabou. Ele também tem um poderio gráfico que aumenta as texturas do jogo, melhora a qualidade em geral do jogo, às vezes alguns detalhes ali, a qualidade das sombras. Então, não é só resolução de tela, também a resolução das coisas no jogo, o que afeta sim o gráfico, tá bom? Então, não pensem que não. Sim, o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, na época, traziam uma qualidade gráfica muito superior ao que o PlayStation 4 base e o Xbox One base, na época, traziam. Especialmente o Xbox One, porque o Xbox One, infelizmente, tinha um hardware um pouco inferior ao do PlayStation 4, o que acabava servindo muito de argumento para algumas empresas de não otimizar bem o jogo, ou às vezes de lançar o jogo um pouco menor, de qualidade gráfica. Um bom exemplo disso é o Red Dead Redemption 2, que na época a gente teve o lançamento rodando a 900p com os gráficos muito baixos lá no Xbox One, e a gente teve no PlayStation 4 ele rodando a 1080 com um gráfico um pouquinho melhor, mas pouca coisa mesmo, era mais aquisito de resolução. Enquanto no PlayStation 4 Pro a gente tinha os gráficos melhorados, com qualidade visual geral do jogo muito melhor, qualidade de textura, qualidade de tudo, densidade de vegetação, densidade de tudo melhor, mas a gente não tinha uma resolução tão alta, enquanto no Series X a gente tinha 4K nativo, também com essas melhorias todas visuais, como melhora de distância de renderização, qualidade de textura das coisas, enfim. Então não achem que o modelo Pro é só resolução, não. Negativo. Junto desse pacotinho também vai a resolução das texturas do jogo, então se você vir uma grama toda pixelizada, a grama vai ficar nítida, não por causa da resolução do jogo, mas porque a textura de fato vai ter mais qualidade. Isso depende muito da desenvolvedora, é claro. Às vezes a desenvolvedora pode deixar a mesma coisa, só que com resolução maior para atender os requisitos ali da Sony, ou ela pode entregar o máximo que aquele hardware oferece. A Sony notou o movimento do mercado de que todo mundo não liga muito pro gráfico e sim pro desempenho, porque 30 FPS hoje em dia já se tornou uma coisa ultrapassada, então eles visam e vê que o pessoal do mercado realmente quer desempenho e não gráfico. Claro, a gente quer um bom gráfico, mas a gente quer um bom gráfico misto de uns 60 FPS pelo menos. O chão tem que ser 60 FPS para ter suavidez, né, no nosso gameplay e tudo mais. Então, a Sony notando isso, ela disse várias vezes nesse review, né, não é review enfim, nessa demonstração do PlayStation 5 Pro, de que eles estão focando muito nessa questão de desempenho, de pegar o que a gente já tinha antes, só que trazer desempenho, melhorando todos os quesitos gráficos, mas focado sempre em 60 FPS. Eles querem tirar a escolha de você escolher 30 ou 60. Você só vai ter o modo 60 FPS com o melhor possível que você pode ter no console. Ou seja, não vai mais ter modo 30
ou o modo 60? Vai ser só modo 60. Aí, aparentemente, vamos ter dois modos. Vai ter o modo desempenho 60 e o modo gráfico 60, entendeu? Vão ser duas modalidades diferentes. Então, a gente vai ter uma qualidade diferente, né? Uma visão de mercado diferente do que a gente tinha antes. Eles estão querendo muito focar nisso e foi o grande marketing deles. Você vai ter o gráfico do modo fidelidade, do modo qualidade do PlayStation 5 normal, que rodava a 30, agora com a mesma qualidade, ou melhor, rodando a 60. A Sony também anunciou que vai ter o PSSR nesse novo console, que seria a tecnologia nova deles, né, de eles poderem trabalhar com upscaling. Então a gente vai ter basicamente um DLSS da Sony. A gente vai jogar o jogo normalmente, não vai nem reparar diferença nenhuma na tela, mas basicamente o jogo vai estar rodando numa qualidade inferior, ou seja, o jogo tá rodando em 4K, mas ele não tá rodando em 4K, ele tá rodando em 2K. A inteligência artificial tá pegando aquela resolução, trabalhando ela para que ela fique mais nítida, sabe? Melhorando aquela imagem abaixo do 4K e fazendo ela parecer 4K. Ou seja, você não tá rodando 4K de verdade, tem uma inteligência artificial ali que tá rodando, que tá transformando aquela imagem em 2K e deixando ela com uma qualidade superior até parecer muito com 4K. Visualmente, a olho nu você não repara, simplesmente você não repara que a imagem não tá em 4K de verdade, porque é tão bom a tecnologia, é tão boa a tecnologia de reconstrução, que ele reconstrói a imagem e faz parecer 4K, que é maravilhoso. E isso, você tá pegando de 4K para renderizar em 2K, você tá diminuindo pela metade todo o processamento gráfico do jogo. Então, você diminuir pela metade, te dá o dobro de frames, sabe? Te dá bastante frame rate. A gente tem duas modalidades no quesito DLSS. A gente tem o DLSS mais recente, que seria o quê? O computador gera uma imagem, né? Um frame, e entre esse um frame e o outro frame, ele gera um frame extra. Ele pega essas duas imagens, compara e gera um frame totalmente novo, sabe? Por inteligência artificial. Você tem literalmente um frame novo gerado por inteligência artificial que vai ficar entre dois frames. Então, se você tem 30 quadros por segundo, ele vai transformar em 60 quadros por segundo, porque entre cada um desses quadros, ele vai estar gerando um extra. Então, você vai estar dobrando o FPS do jogo. E isso é bizarro. Eu tenho a RTX 4060 Ti, comprei recentemente, e, cara, a tecnologia é bizarra. Você não repara que está sendo construído quadros, sabe? Dependendo do movimento, da qualidade que você define, porque você pode definir para mais qualidade ou mais borrado, isso também afeta o desempenho, mas quando você coloca no modo qualidade, sobe muito o FPS, sai tipo de 60 para 90 ou 100, 120 no modo qualidade, e você simplesmente não repara. É mágico. Então, se a Sony conseguir trazer essa tecnologia, eles vão conseguir entregar quadros falsos, mas que você não vai notar a olho nu, e também vão conseguir entregar uma resolução abaixo, que vai soar como se fosse uma resolução acima. Então, você não vai notar a olho nu nada disso, e você vai estar tendo mais do que o dobro de frame rate, aliviando muito o console, o que significa que eles teriam uma margem muito maior para trabalhar em gráficos, ou seja, a gente teria uma diferença sim do PlayStation 5 Pro para o PlayStation 5 normal, porque no PlayStation 5 normal a gente estaria o console trabalhando no máximo para entregar aquilo, e no PS5 Pro a gente teria o console trabalhando pela metade para entregar mais. E se eles almejam 60 FPS, a empresa pode decidir, olha, vou trabalhar 60 FPS e vou ter uma margem absurda, que vou estar rodando o dobro de FPS, então eu vou botar mais elementos gráficos, vou melhorar o gráfico para travar em 60. Então sim, vai ter melhoria gráfica geral. Outro ponto, mas dessa vez bem negativo, sobre o PlayStation 5 Pro é que ele vai vir sem leitor de disco. Sim, sem leitor de disco. E na verdade isso não é nem muito um problema. O problema mesmo, de verdade, é que ele calma aí, gente. Ele vai estar custando 700 euros. Vocês sabem o que é 700 euros? Exatamente. Em conversão direta, bom, de dólar pelo menos, ele vai estar aproximadamente uns 4 mil reais aqui no Brasil. Se você pensa, é o valor de um PS5 normal. Não. Porque a gente está considerando a conversão direta, sem imposto, sem nada acrescentado em cima do valor. Ou seja, 4 mil, mas com imposto, já vai para uns, pelo menos no chão, no chãozinho assim, 6 mil reais. Mas, sinceramente, eu imagino que chegue no Brasil na casa dos 7, 8 mil reais por aí. E 8 mil reais é o suficiente para você montar um computador que vai rodar as mesmas coisas, talvez não em 4K, mas dificilmente você vai ter um monitor 4K, você vai ter um monitor 1080, 100 Hz, 120 Hz, e isso eu posso te dar certeza que um PC de 8 mil reais consegue alcançar tranquilamente o gráfico no Ultra a 1080 acima de 100 FPS. O meu computador, que não chega a ser 8 mil reais, 7 mil reais, consegue entregar isso. Eu mesmo estava jogando Forza Horizon 5 no Ultra a 80 FPS em live,
tá? Então roda super de boa. De boa. No Ultra 1080, aproximadamente 80, 90, 100 FPS. Tem momento que o jogo travava em 100, porque o monitor é 100, mas tem momento que o jogo rodava 80. Às vezes, no máximo, caía pra 60. Então, cara, você consegue um computador pra esse valor que roda isso. Só que, é claro, o diferencial é que o PlayStation 5 Pro vai estar rodando, entre aspas, em 4K 60. Existe essa diferença. O console sempre vai ser bem mais otimizado do que um computador. Isso é fato. Tá bom, Henry, mas o que tem a ver isso daí com você não gostar dos consoles? Então, olha só, eu vou explicar uma coisa. Eu não acho legal consoles Pro. Pra mim é uma forma de desrespeito com os consumidores. Por quê? Você tem o PlayStation 5 base, que já não é barato. É mais de 4 mil reais. A gente tem o Xbox Series X, que se propõe a ser o videogame mais poderoso, e o Series S, que se propõe a ser o mais fraco. Isso eu acho legal. Você lança os dois ao mesmo tempo e dá a opção. Olha, você quer rodar 1080, pagando bem baratinho, num console que vai rodar tudo, sabe? Vai rodar tudo. Por um valor super justo, R$ 1.800 nesse console aqui, você não consegue comprar nem uma placa de vídeo, uma RTX com esse valor aí. Claro, você consegue montar um computador que vai rodar, e pipipi, popopó, mas não é um console. Estamos falando de consoles. Então, no fim das contas, pra mim isso é legal. O modelo da Microsoft, Series S e Series X. Agora você lança um PlayStation 5 normal, show. Aí você incentiva as pessoas a comprarem. Aí depois, você lança um console novo para as pessoas. Um console de meio de geração, que você tá cobrando $700. Isso depois de já ter lançado um modelo novo de PlayStation 5, que é o Slim, tá? Teve gente que trocou o PS5 Fat pelo Slim por conta do tamanho que ocupa. E então você também tá prejudicando essas pessoas, tá? Não só as pessoas que compraram o PlayStation 5 na época, mas também os que compraram o Slim. Aí você lança o modelo Pro, custando esse valor absurdo. Aí a pessoa vai ter que vender o videogame dela pra ter esse novo? Ou vai ter que investir mais todo esse dinheiro pra ter esse modelo novo? Aí você pensa, não, beleza, mas opções, né? Show? Não, show de bola. O grande problema de verdade, que é onde eu pego no pé, é porque as empresas, vocês sabem disso, as empresas hoje em dia têm sério problema com otimização. Eles não querem investir dinheiro na otimização. Se você tem um produto que funciona, tá funcionando, tá rodando, lança assim mesmo. Pra quê desenvolver mais dinheiro, desembolsar mais dinheiro, mais tempo de trabalho e sei lá o que, pagar mais funcionário pra passar mais tempo otimizando o jogo pra melhorar o FPS? Não, lança assim, tá rodando, tá bom. Isso é um problema que a gente tá tendo há muito tempo. A gente tem consoles extremamente poderosos que até hoje não foram usados ao máximo. A gente não teve os nossos consoles, o PlayStation 5, o Xbox Series X, o Series S também. Nenhum desses consoles foram usados ao máximo. Nem as peças, nem as RTX hoje em dia estão sendo utilizadas ao máximo. As desenvolvedoras estão acomodadas, elas estão entregando uma coisa muito mal otimizada. E um bom exemplo disso é no computador mesmo, que eles utilizam do DLSS, que era para ser uma coisa opcional para fazer o desempenho do jogo duplicar, como uma forma meio que obrigatória. Olha, se você não tiver o DLSS no seu PC, você não vai rodar esse jogo. Como assim você não vai rodar esse jogo? Se o DLSS é uma maneira, uma ferramenta para você aumentar o FPS, não uma coisa obrigatória. Você entende? A falta de otimização tá tão grande que as desenvolvedoras, ao invés de otimizar o jogo para fazer rodar no computador, eles querem que você não rode, né? Roda 30 FPS, o jogo no PC, e coloque um upscaler de imagem com uma ferramenta para você almejar os 60 FPS. Vocês estão entendendo o nível de mal otimização que tá hoje em dia? Então, você lançar o modelo Pro vai incentivar as desenvolvedoras a desenvolver o jogo uma versão mal otimizada, porque eles vão estar usando o PlayStation 5 Pro como base, e provavelmente vão entregar a falta de otimização que a gente tá vendo agora vai ser entregue já no PlayStation 5 Pro, no modelo Pro, e depois eles vão ter que pegar o modelo Pro, né, a versão que eles fizeram pro modelo Pro, e vão deixar uma versão inferiorizada pro PlayStation 5 normal. Ou seja, o jogo vai estar lindo no PlayStation 5 Pro, rodando na medida do possível, né, tipo, rodando a 60 travado, mas vai estar rodando lindo, e no PlayStation 5 base vai estar rodando todo capado, porque eles vão focar no modo do PlayStation 5 Pro, eles vão focar nesse modelo, é sempre assim. Eles veem que tem um hardware mais poderoso, eles falam, olha que beleza, a gente já tem um argumento agora, quer jogar a melhor versão do jogo? Olha só, é só você comprar um PlayStation 5 Pro, você tem um console base, se você quer gráfico, vai pro PlayStation 5 Pro, aí vai começar essa argumentação aí, que já aconteceu no passado, de tipo, nossa, o jogo tá feio, né? Ah, mas é porque você não tá jogando no PlayStation 5 Pro, não é porque você não tá jogando no Series X Pro, é porque você não tá jogando no console que tem os melhores gráficos, sendo que a gente não tem nem o console atual rodando na qualidade máxima que ele poderia estar, entendeu? Essa é a minha grande crítica, é um desrespeito pra quem comprou já o videogame, que vai ter que desembolsar mais um dinheiro pra poder se adequar ao hardware bacana, é um desrespeito também pra quem quer jogar o jogo que foi prometido na plataforma que foram prometidas bons gráficos e não entregaram nada. Então, cara, é um grande desrespeito, tá bom? A própria
Microsoft já falou desde o início, olha, vai ser o Series S e o Series X, não teremos um console de meia geração. Aparentemente, a estratégia da Microsoft é lançar o console de nova geração em breve, ou seja, já eles vão lançar um novo Xbox de nova geração. Eles vão dar uma resposta para o PlayStation 5 Pro desta forma. Imagino que antes do lançamento do GTA 6 eles devem revelar para justamente preparar o marketing e talvez entregar um gráfico melhor do que o PlayStation 5 Pro com o novo Xbox. Eles estão prometendo demais com esse novo Xbox, já citaram algumas vezes. Vamos ver o que vai ser disso, né? Mas se for um console Pro, eu vou ficar maluco, tá? Eu vou ficar maluco. E tem outra questão, 700 euros em um console de meia geração. 700 euros em um console de meia geração que entrega os mesmos gráficos, tá? Só que com um upscaling de imagem, você entende? 700. Isso significa que os próximos consoles que vão chegar no mercado, o PlayStation 6, vai chegar por 700 euros? Porque foi o que aconteceu. PS4 base custava 200, depois veio o PS4 Pro, que custava, sei lá, 400, o PlayStation 5 veio por 400. Aí o PS5 veio por 400, né? Aí agora vai ter o Pro de 700 e o PS6 vai chegar por 700? Que história é essa? Tipo, a tecnologia não tá barateando, tá ficando mais cara? Porque assim, isso não é evolução. Isso é você tá pagando mais caro pra você ter um produto de mais qualidade. Mas a gente tá esperando anos e anos e anos e anos e anos e anos justamente pro preço ser o mesmo e a tecnologia evoluir, você trocar o console pela evolução de tecnologia e não pra tá pagando um hardware mais poderoso necessariamente comparado ao valor do seu, porque a tecnologia barateia. O meu computador que eu tinha, na época ele custava muito caro. Hoje em dia você consegue comprar ele por 200, 300 reais. Então, sabe, é incomparável algumas coisas aqui e eu espero mesmo que os novos videogames não cheguem por 700 dólares, né, ou euros, pelo amor de Deus, é um absurdo, tá bom? Mas enfim, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu tinha que falar aqui, então muito obrigado por assistir, lembrando que sua opinião é muito importante, então comenta aí embaixo o que você acha de consoles Pro, você acha que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu quero saber a sua opinião, eu vou estar vendo, dando um e-mail, talvez vou tentar responder, tá, minha vida tá uma correria bem grande, mas eu vou tentar te responder, então é isso, meu canal é bem pequeno, então todo apoio e incentivo é importante, seja com doações no LivePix, se tornando membro ou só assistindo meus vídeos e lives. Muito obrigado a todos que se tornaram membro recentemente ou quem já é membro há meses. Você torna meu trabalho possível e a internet é minha única fonte de renda atualmente. Até o próximo vídeo, às 7h03 da noite. Espero que tenham gostado e espero te ver de novo em breve.